Se você quer saber como deve ser feita a divisão dos bens no caso de doação ou de um testamento, você está no lugar certo. É aqui que você vai aprender e agora como você deve proceder diante da situação ali de uma sucessão patrimonial. Bom, o meu nome é Rubens, eu sou advogado, tenho expertise na área de planejamento patrimonial das famílias e é sempre um prazer poder trazer para você informação que vai ajudar você no seu dia a dia. Vamos lá. No nosso caso, eu trouxe dois exemplos, dois cenários diferentes. O que é que a lei diz? Todas as vezes que a pessoa que tem um patrimônio vai fazer uma doação ou vai fazer uma disposição através de um testamento, obrigatoriamente ela precisa observar a legítima. E o que é a legítima? Que está prevista no artigo 1486 do Código Civil. A legítima é a parte que deve ser separada para os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e cônjuges. Então, neste nosso exemplo aqui, o doador ou o testador, ele obedeceu o que a lei diz. Mas eu quero chamar a atenção de você que no nosso exemplo, o doador, ou no caso de um testamento, ele fez a disposição dos bens da seguinte forma: ele reservou 50% de todo o seu patrimônio e fez a doação para o FA, significa o filho A. Aqui, a outra parte, os outros 50%, ele separou para o filho A, o filho B, o filho C e o filho D. Ele tem 4 filhos no nosso exemplo. Você pode perguntar, bom, mas o filho A já recebeu 50% e vai ser contemplado novamente? Sim, é o que a lei diz. Se você perguntar a minha opinião, é a seguinte: na minha opinião, esta não é uma disposição ideal, vamos dizer assim. Para mim, o ideal seria uma disposição entre todos os irmãos. No caso aqui, cada irmão ficar com 25% do patrimônio do pai. Mas há situações excepcionais e há situações que os pais eles querem fazer a disposição assim, eles querem fazer a doação dos 50% ou a disposição no testamento e contemplar um filho mais do que o outro. Isso por N razões. Mas no nosso exemplo é legal, o pai fez correto, atendeu o que a lei diz e uma disposição dessa não tem por que ser anulada no judiciário se os outros 3 filhos recorrerem, porque ele fez exatamente o que a lei manda. Mas no nosso segundo exemplo, não. Aqui o pai derrapou, né? Ele pisou aqui, escorregou na maionese, como dizemos, né? Por quê? Ele pegou aqui 60% do patrimônio e fez a doação para o filho A. Os outros 40% ele dividiu entre os filhos, inclusive o filho A. Então, nesse exemplo, ele fez uma doação de 60% de todo o patrimônio e 10% a cada filho. Neste exemplo, ele feriu o que diz o artigo 549, porque este artigo vai dizer que se o doador não observar e não separar a legítima, esta doação vai ser nula. E como o juiz vai proceder neste caso? Ele vai fazer uma correção. 50% vai permanecer aqui, os 10% excedentes aqui vão vir para esta parte de cá e serem redistribuídos aqui entre os herdeiros. Eu coloquei uma interrogação, né? Doação, testamento, por quê? Porque esses instrumentos não são eficientes. E eu vou te dar uma dica pequena entre as tantas. A doação, ela não tem eficiência tributária e o doador ele perde totalmente o controle sobre o patrimônio, porque ele vai fazer a doação, isso vai ser levado em cartório e transferido para o nome dos herdeiros. Então, essas duas coisas, de cara, a doação não traz eficiência. E o testamento? Um pouco pior, porque o testamento, quando o testador não estiver mais aqui, porque é assim a regra, testamento só pode ser aberto após a morte do testador. Então, quando esse testamento for aberto, os herdeiros eles vão precisar ir ao juízo, fazer uma petição chamada petição de homologação de testamento.
e aí só depois eles poderão dar entrada no longo, custoso e conflituoso inventário. Não são as melhores coisas. E você me pergunta, então, doutor, o que é o mais eficiente? Você tem que fazer um PPF. O que é isso? Um planejamento patrimonial familiar. Você não vai precisar fazer a doação dos imóveis, você vai doar cotas dos imóveis. Você não vai precisar fazer um testamento e deixar seus filhos passarem pelo inventário, porque o PPF, ou seja, o Planejamento Patrimonial da Família, ele é absolutamente eficiente nessas situações. Você gostou desse tema? Quer saber como fazer um planejamento patrimonial familiar? Me segue aqui, fica comigo e se você quiser, pode mandar aí o seu direct, manda a sua pergunta, faça a sua interrogação e eu vou ter o maior prazer em responder e te ajudar nesta caminhada para você organizar não somente o seu patrimônio, mas organizar também o futuro da sua família. Valeu? Um forte abraço.